O presidente da República gritou fraude antes mesmo de o brasileiro ir para a urna. Quando saiu o resultado e ele não conseguiu se reeleger, apoiadores radicalizados que operam numa realidade paralela foram para a rua gritar de novo, fraude. E aí, mesmo depois de ninguém achar tal fraude, militares da reserva e também da ativa assinaram um relatório que diz que não achou nada de errado, mas diz isso de um jeito que deixa brechas propositais para manter acesas teorias da conspiração. Teorias da conspiração que vão enchendo de desinformação um poço antidemocrático cavado ao longo dos últimos anos. Um poço no qual se encontram tanto o presidente da República, que não conseguiu a reeleição, quanto seus aliados de dentro das Forças Armadas brasileiras. Um poço, aliás, cavado com as mesmas ferramentas usadas nos Estados Unidos, onde a extrema-direita apostou numa aventura muito parecida. Uma aventura cujos passos a gente vai seguindo direitinho, sempre com 2 anos de atraso, com apenas uma diferença. Por lá, as Forças Armadas não fazem parte da estratégia. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 10 de novembro de 2022, dia em que o Ministério da Defesa do presidente Jair Bolsonaro divulgou uma nota oficial para dialogar com os bolsonaristas radicalizados que resistem a aceitar que o Brasil escolheu 2 semanas atrás um novo governo. E esse novo governo não é o de Bolsonaro, que tentava a reeleição, é o de Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente que comandou o país 2 décadas atrás e que agora volta de novo de forma inédita pelo voto ao posto político máximo do país. A nota oficial do Ministério da Defesa do Bolsonaro é sobre o relatório que eles apresentaram na véspera, resultado da fiscalização que fizeram das urnas eletrônicas durante as votações no primeiro turno, em 2 de outubro, e no segundo turno, em 30 de outubro. A nota diz textualmente que as Forças Armadas não excluíram possibilidade de fraude nas urnas nas eleições de 2022, em que foram disputados cargos de deputados estaduais, deputados distritais, deputados federais, senadores, governadores e presidente da República. Ou seja, diz que não achou evidências de que fantasmas existem, mas também não pode comprovar que não existem. Quem assina essa nota, divulgada nesta quinta-feira, é o Ministério da Defesa. Quem comanda o Ministério da Defesa é o general da reserva Paulo Sérgio Nogueira. Reserva é quando o militar já tirou a farda e não atua mais diretamente dentro das Forças Armadas, apesar de poder ser chamado para voltar numa situação excepcional, como uma guerra, por exemplo. Mas até pouquinho tempo atrás, onde estava o Paulo Sérgio Nogueira? Estava no comando do Exército, estava na ativa, estava chefiando tropas como chefe do Exército, cargo que ocupou de março de 2021 a abril de 2022, quando virou ministro. E essa mesma pessoa, recém-saída de dentro do Exército, que agora é ministro da Defesa, que está jogando suspeitas sobre as urnas eletrônicas a essa altura do campeonato. Isso quer dizer que as Forças Armadas inteiras estão chancelando esse discurso antidemocrático? Que o pessoal da ativa não aceita o resultado das urnas? Não, tem uma parte que não chancela. Tem uma parte dos fardados que quer ficar longe dessa história. Mas a situação mostra que outra parte das Forças Armadas chancela sim o golpismo alimentado pelo presidente Jair Bolsonaro nos anos recentes. O Ministério da Defesa divulgou essa nota oficial nesta quinta-feira porque, na véspera, tinha divulgado o relatório de fiscalização que fez das urnas. E o relatório, que é assinado também por militares da ativa fardados, não apresenta sequer um indício de fraude nas eleições de 2022. Todos os boletins de urna que eles fiscalizaram batiam com o resultado que era computado em Brasília pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas aí, o relatório deixou uma brecha para o discurso golpista. Chamou a atenção que não foi possível ver o voto dentro da urna, ou seja, não foi possível acessar o código-fonte dentro de cada urna. O código-fonte é o programinha, o software, que soma os votos dentro das máquinas. E aí o relatório diz que isso precisa de atenção do TSE, que isso precisa ser investigado. Muitos apoiadores do Bolsonaro ficaram decepcionados pelo fato dos militares não terem apontado fraude nenhuma. Mas outros ainda acharam ali justificativas para permanecer nas ruas.
onde eles estão desde o fim das eleições bloqueando estradas e se concentrando em frente de quartéis para pedir uma intervenção militar, pedir um golpe para que o Lula não assuma o governo. Esses apoiadores leem o relatório como um recado. Dizem que é como fiscalizar um restaurante sem entrar na cozinha. Mas não é bem isso. Os militares tiveram acesso ao código-fonte antes das eleições. Partidos, Tribunal de Contas da União e órgãos internacionais fizeram a mesma fiscalização que os militares e atestaram a lisura da disputa. Presidentes e chefes de Estado de outras nações já reconheceram a vitória do Lula. Então, o que está acontecendo? Essa dubiedade do relatório, confirmada pela nota do Ministério da Defesa, tem um propósito bem claro: justificar o discurso do Bolsonaro. Quando os cientistas políticos falam em golpismo do Bolsonaro, não estão falando no golpe clássico, como aconteceu no Brasil em 1964, quando as Forças Armadas puseram tanques nas ruas e tiraram o então presidente João Goulart na marra, instalando uma ditadura que durou 21 anos. Eles se referem a uma estratégia. E olha, não é uma estratégia inédita, novíssima, original. É algo que aconteceu de forma muito semelhante nos Estados Unidos, maior potência global, que em 2016 elegeu um político de extrema-direita para comandar o país, o magnata Donald Trump. O Trump governou com fatos alternativos, ou seja, calcado em desinformação. Ele testou as instituições, eletrizou apoiadores radicais como se estivesse combatendo o chamado sistema, incentivou o supremacismo branco e deu vazão a grupos amalucados como o QAnon, que alega haver um grande esquema mundial de apoiadores de Satanás, pedófilos e canibais que fazem tráfico sexual infantil e conspiraram contra o governo Trump. Quando tentou a reeleição em 2020, o Trump foi apoiado por essas pessoas, mas não só por elas. Uma grande parcela da população americana alinhada ao Partido Republicano votou nele. O democrata Joe Biden venceu. E os trumpistas não aceitaram o resultado das urnas, pelo menos os trumpistas mais radicais. Tiraram da cartola a teoria de fraude nas urnas, sem apresentar qualquer prova. A maioria dos americanos aceitou o resultado, partiu para outra. Mas esse grupo radicalizado de apoiadores preferiu seguir na realidade paralela. Incentivados pelo Trump, eles invadiram o Capitólio, sede do Congresso americano em Washington. Teve gente ferida, teve gente morta. E teve reação institucional. Mais de 90 pessoas foram presas. Atualmente, elas estão sendo julgadas e condenadas. O roteiro do Bolsonaro seguiu exatamente esses passos. Começou lá em 2021, intensificando o discurso contra as urnas eletrônicas. Um discurso totalmente de conveniência, porque no passado o Bolsonaro, quando era deputado federal, dizia que o problema eram as cédulas de papel, que era preciso ter urnas eletrônicas. Esse é um fato que só demonstra que a discussão não trata de fraude, mas de contestar o sistema, mesmo que apoiado em teorias amalocadas. Enfim, o Bolsonaro bateu forte nas urnas, fez lives e lives sobre o tema, disse que ia apresentar provas e não apresentou, criou expectativas e não entregou. Tudo isso deixou seus apoiadores radicalizados bem mobilizados. Essa radicalização garantiu uma base mínima para o Bolsonaro. E quando chegou a eleição, agora em 2022, nenhum outro candidato da direita ou da centro-direita tinha um piso de eleitores capaz de fazer frente ao bolsonarismo. E o que acontece nessas horas? Os eleitores da direita acabam se concentrando no candidato viável, mesmo que seja da extrema-direita, como é o caso do Bolsonaro. É importante explicar isso porque não é todo mundo que votou em Bolsonaro que entrou na onda golpista que se instalou no país logo depois que o Lula saiu vencedor da disputa presidencial. O Bolsonaro demorou 45 horas para falar depois de perder. Não cumprimentou o vencedor e fez um discurso dúbio o suficiente para alimentar os teóricos da conspiração, que já estavam nas ruas bloqueando estradas e pedindo intervenção militar. O presidente derrotado no voto falou que era contra cercear o direito de ir e vir das pessoas, mas disse entender a indignação dos apoiadores. Depois apareceu de novo dizendo ser contra os bloqueios nas estradas. Seus apoiadores sempre interpretaram as suas palavras de um jeito particular. Estaria o presidente desistindo ou apenas falando em códigos? Ou apenas dando sinais por causa das limitações do cargo que ocupa? A Polícia Rodoviária Federal, um órgão submetido ao governo federal, inicialmente complacente com as interrupções das vias, passou a desfazê-las.
não sem ter de lidar com situações violentas. Os policiais foram atacados com canos de ferro em Santa Catarina. No Pará, manifestantes deram tiros de arma de fogo contra os carros da polícia. O já famoso patriota do caminhão deixou sua contribuição para o anedotário golpista nacional. Empresários bolsonaristas do agronegócio e dos transportes ajudaram a manter as mobilizações, segundo investigações preliminares. Os manifestantes passaram então a se concentrar em frente aos quartéis para pedir uma ação militar. Ou seja, 2 anos depois dos trumpistas indignados invadirem o Capitólio, os bolsonaristas indignados protagonizam tais cenas aqui no Brasil. É um roteiro, como a gente disse antes. É um roteiro que ajuda a manter uma mobilização em torno de um líder político. No caso de Trump e Bolsonaro, líderes políticos que alimentam teorias da conspiração a partir de desinformação para se manter relevantes. O Trump se manteve no jogo a partir de uma forte influência no Partido Republicano. O Bolsonaro, que se elegeu em 2018 pelo PSL, um partido pequeno, tentou reeleição pelo PL do Valdemar Costa Neto. O Partido Liberal, o PL, elegeu a maior bancada de deputados federais para a legislatura que começa em 2023. Era um partido médio que virou uma potência. E o próprio Valdemar Costa Neto, clássico representante do Centrão, já disse que quer ser oposição ao governo Lula. E disse também que vai bancar o Bolsonaro com salário depois que o presidente deixar o cargo. Deve também pagar advogados para o Bolsonaro por causa da série de inquéritos que devem avançar depois que ele perdeu o foro privilegiado. O Valdemar também embarcou no discurso de não reconhecer claramente a vitória de Lula. Só que ele tem um problema pela frente. Tem muito bolsonarista eleito pelo PL esse ano, mas tem muita gente do partido que é do estilo centrão, gosta de poder, adere ao governo da vez. E se a gente olhar para o que acontece nos Estados Unidos, talvez seja possível ter alguns sinais a respeito do futuro da estratégia radicalizada. Agora, em novembro, nas eleições de meio de mandato, o Partido Republicano esperava varrer o país com uma onda que levasse seus representantes a uma ampla maioria no Congresso. Isso não aconteceu. Trump e seu radicalismo não foram tão bem como se esperava. Trump foi eleito em 2016, Bolsonaro foi eleito em 2018. Trump governou mobilizando apoiadores radicalizados, Bolsonaro idem. Trump perdeu a reeleição em 2020 e Bolsonaro perdeu a reeleição em 2022. Os dois falaram em fraude nas urnas sem apresentar provas. Os dois incentivaram manifestações de apoiadores extremistas. Nos Estados Unidos, muita gente foi presa. Por aqui, autoridades já estão investigando os financiadores dos atos antidemocráticos e muita gente ainda pode ser responsabilizada. A diferença toda nessa série de semelhanças está nas Forças Armadas. Nos Estados Unidos, o Trump até tentou colar a sua imagem nos militares, mas não conseguiu. Em junho de 2020, ano eleitoral, o então presidente fez uma caminhada em Washington, da qual participou Mark Milley, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos. Aí, logo em seguida, o general foi a público pedir desculpas. Disse que o gesto foi um erro e poderia dar a impressão de que as Forças Armadas estavam envolvidas na política. Aqui no Brasil, os militares não têm tanto essa prudência. Essa falta de prudência ficou evidente quando, no meio da pandemia de Covid-19, um general da ativa do Exército assumiu o Ministério da Saúde brasileiro. Eduardo Pazuello, na ativa, foi participar de política e acabou bastante criticado por seu baixo desempenho no combate da crise sanitária. Os militares, também da ativa, abraçaram ainda a demanda do Bolsonaro para fiscalizar as eleições. Designaram gente para participar de uma comissão no Tribunal Superior Eleitoral após receber um convite do próprio TSE. E aí tem erro dos dois lados. Os próprios ministros do tribunal admitem que não deveriam ter colocado as Forças Armadas na história. Afinal, esse não é o papel delas. Os militares têm que proteger as fronteiras do país, a soberania nacional, não fiscalizar a eleição. A questão é que os militares brasileiros têm um longo histórico de interferência na política. Nossa república foi proclamada por um golpe militar. A Força Fardada foi protagonista em vários outros episódios da política e chegou a tomar o poder à força em 1964, como a gente já falou. Mais recentemente, em 2018, o então comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, fez pressão pública para o Lula ser preso pela Lava Jato. Prisão que depois foi revertida.
e os processos ligados a ela acabaram anulados. Os militares da ativa e da reserva ocupam cargos civis de forma sem precedentes no governo Bolsonaro. Tiveram seu orçamento turbinado, protagonizaram uma ação política inédita desde a redemocratização nos anos 80. O Lula falou nesta quinta-feira sobre a adesão dos militares ao discurso de fraude nas eleições de 2022, tentando jogar a culpa no Bolsonaro, que é ex-capitão do Exército. Um presidente da República, que é o chefe supremo das Forças Armadas, não tinha o direito de envolver as Forças Armadas a fazer uma comissão para investigar urnas eletrônicas, coisa que é da sociedade civil, dos partidos políticos e do Congresso Nacional. E o resultado foi humilhante. Assim como nos Estados Unidos, o Brasil vai ter que lidar com os eleitores extremistas que acreditam em teorias da conspiração que vêem fraude nas urnas eletrônicas. É uma tarefa difícil desradicalizar as pessoas. É urgente, porém, que as Forças Armadas deixem claro que os impulsos políticos que dominaram os militares nos anos recentes foram dispersados. Afinal, as Forças Armadas são um órgão de Estado, não de governo. O ministro da Defesa, já na reserva, pode até insistir em levar os fardados para dentro do poço do golpismo presidencial. Mas quem está no quartel tem que sair rápido dali. E a parte do quartel que não está nesse poço tem que ficar bem longe. Isso para que a Constituição seja respeitada. Os Estados Unidos realizaram sua eleição de meio de mandato na terça-feira. O Marcelo Montanini escreveu sobre o tema. Marcelo, o que estava em jogo nessas eleições? O Congresso americano é composto pela Câmara dos Representantes, que é semelhante à Câmara dos Deputados no Brasil, e pelo Senado Federal. Eleições no Congresso ocorrem a cada 2 anos, mas quando caem no meio do mandato de 4 anos do presidente, são chamadas de midterm. Neste ano, todas as 435 cadeiras da Câmara estão em disputa e 35 das 100 vagas no Senado também. A midterm é importante porque pode reconfigurar as bancadas do Congresso e ajudar ou atrapalhar a governabilidade do presidente Joe Biden pelos próximos 2 anos. E também para preparar o terreno para a nova candidatura do ex-presidente Donald Trump. A contagem de votos ainda não foi concluída, mas segundo as projeções, até a tarde dessa quinta-feira, os republicanos já conquistaram 209 assentos na Câmara contra 191 dos democratas. Para ter maioria na casa, o partido precisa conseguir 218 cadeiras. No Senado, os republicanos têm 49 cadeiras contra 48 dos democratas. Faltam os votos de 3 estados, sendo que a Geórgia terá segundo turno em 6 de dezembro por causa do empate entre os 2 candidatos. Então a incógnita sobre quem vai comandar a casa pode permanecer até lá. E Marcelo, essa expectativa de uma onda de vitória do Partido Republicano, do partido do Trump, não se concretizou, certo? O que aconteceu? Sim, havia uma expectativa de uma onda vermelha, que seria uma vitória massiva de parlamentares republicanos na esteira do trumpismo, mas essa vitória ficou bem aquém do esperado na Câmara e pode não acontecer no Senado. Conversei com o professor de Relações Internacionais, o Lucas Leite, da Fundação Armando Álvares Penteado, e que é especialista em Estados Unidos. Leite me explicou que havia um otimismo exagerado de uma vitória do trumpismo por causa dos questionamentos da mídia americana sobre os planos econômicos de Joe Biden. Há, de fato, um atraso na aprovação de algumas promessas de campanha do democrata na área econômica, mas Leite avaliou que, apesar disso, algumas medidas do governo Biden deram resultado no âmbito do combate à pandemia da Covid-19 e no controle parcial da inflação. E há também a percepção de que algumas questões externas atrapalharam o presidente, como a guerra da Ucrânia. Segundo Leite, outro elemento importante, porém subjetivo para esse resultado, foi o fato de que ainda há confiança em relação aos democratas e ao governo Biden no sentido de restabelecer a normalidade política e econômica do país. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Localizado na porção sul da Amazônia, o Xingu foi o primeiro grande território indígena a ser demarcado, lá em 1961. Desde então, muito material audiovisual e histórico foi feito sobre a região, inclusive várias produções realizadas pelos próprios povos indígenas. É isso que trata uma nova exposição do Instituto Moreira Salles de São Paulo, chamada Xingu Contatos. A Beatriz Gatti visitou a mostra e conversou com o curador Tacumã Cuicuro,
do povo Cuicuro, que contou um pouco para ela sobre como a relação com o audiovisual foi mudando ao longo do tempo dentro das aldeias no Xingu. Todo esse filme que eu tinha feito, um documentário, tudo com minha família, minha mãe, meu pai, porque outras famílias dos outros não queriam ser filmados, porque eles não achavam importante ser filmados, contar histórias, né? Documentar tudo que a gente tem. E com o avanço dessa tecnologia, eles perceberam a importância de audiovisual ter na comunidade indígena, porque quando primeiro documentário que a gente fez, apresentamos isso, né, para a comunidade, e eles acharam assim, não poderia ter feito desse jeito, não é assim. Então, através disso, eles falaram assim, então, vamos contar a história, mas bem melhor. E eles acharam importante para ser filmando, porque sabendo que tem as pessoas que já morreram, tem as pessoas que já foram também, a gente pegou realmente esse conhecimento de cada uma das pessoas. As pessoas, quando a gente apresenta as coisas, eles se sentem vontade de realizar mais aquilo que já passou. E eles relembram todas as coisas que já passou. Eles querem fortalecer mais através do audiovisual. Como uma memória está vivo através do audiovisual, eles querem realizar e praticar através disso. Aí eles começaram a ter que documentar tudo. A exposição fica em cartaz até abril de 2023. Você vai poder ler o texto da Beatriz sobre a mostra e a produção audiovisual do Xingu no nexojornal.com.br/.futuro. O fim de semana está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos que Vale. Aliás, se você não assina essa newsletter ainda, tem um link para fazer isso na descrição deste episódio. Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Para começar as nossas dicas de hoje, eu dou aqui um alô para os amantes de uma gelada. Mas se você se perdeu na Revolução Cervejeira e fica confuso com as escolas e estilos das cervejas, seus problemas acabaram. Chegou um manual perfeito para iluminar a sua sede, o Livro da Cerveja, que acaba de ser publicado pela editora Intrínseca, chega às livrarias na trilha do clássico de vinho Wine Folly, que desenha tudo para quem não entendeu, tintim por tintim. Para ler também tem o romance de estreia de Tiago Camelo, mais conhecido pela poesia. Em Dia 1, publicado pela Companhia das Letras, ele narra um acontecimento traumático que impacta para sempre a vida do narrador e da família dele. Ele reflete no livro como luto e depressão se infiltram nos laços de amor e de afeto. O Tiago Camelo é autor também de Descalço nos Trópicos sobre Pedras Portuguesas, um livro de poemas, e irmão do líder da banda Los Hermanos. Essa sua estreia na prosa pareceu à Turma da Gama aqui bastante promissora. Para assistir, a gente indica 2 séries que mostram o lado sujo do futebol: El Presidente e Jogo da Corrupção, as 2 disponíveis na Prime Video. A primeira delas, Jogo de Corrupção, estreou nesse mês de novembro e trata do FIFA Gate, investigação de 2015 que descobriu o maior escândalo de corrupção do futebol mundial. O elenco conta com 2 atores brasileiros, a Maria Fernanda Cândido e o Eduardo Moscovis. Já El Presidente é como se fosse a primeira temporada dessa trama. Para fazer, tem um curso que pensa sobre o Brasil pela visão dos clássicos autores negros. A Casa Sueli Carneiro disponibiliza, a partir do dia 16 desse mês, o curso online e gratuito Ler o Brasil, que mergulha na obra de grandes autoras e autores negros para entender melhor a realidade do país. São videoaulas, roteiros de estudo e outras atividades gravadas, assim os alunos podem fazer o curso no ritmo que quiserem. As aulas são ministradas por Sueli Carneiro, Conceição Evaristo, Edson Cardoso e Muniz Sodré. As inscrições vão até o dia 14 de novembro. E para terminar, um podcast sobre o mistério do Pico dos Marins e o caso de um escoteiro desaparecido.
Em 85, um desaparecimento marcou o Brasil. O escoteiro Marco Aurélio, de 15 anos, sumiu sem deixar pistas durante uma trilha que fazia com um grupo de jovens ao Pico dos Marins, em São Paulo. Desde então, a sua família busca respostas para esse mistério. Ele foi assassinado ou ainda está vivo? O instigante podcast do Globoplay, com produção da Trovão Mídia, traz um panorama desse caso, do universo dos escoteiros e acompanha a busca incansável dessa família. Por hoje é isso, mas na semana que vem eu volto com mais dicas do Achamos que Vale. Até lá! Do papel dos militares nas eleições brasileiras, passando pela disputa de meio de mandato nos Estados Unidos, pela relação dos indígenas do Xingu com o audiovisual e fechando com as dicas da Gama Revista, durma com essa. Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Montanini, Beatriz Gatti e Isabelle Moreira Lima e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Turma com essa. Amanhã, sexta-feira, é dia de extratos da semana. A gente traz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!